Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Pode se assentar. Assenta já dando glória no fervor do Espírito Santo de Deus, porque Ele está se movendo no nosso meio. Que nós não venhamos em apenas mais um culto, mas que nós venhamos entregar tudo para Ele. Tudo que viemos entregar. Porque é muito comum que entramos na igreja e queremos receber, mas nós viemos cultuar, e cultuar é entrega, é deliberar para Deus tudo aquilo que está em nós, é entregar tudo aquilo que nós viemos entregar nesta noite, não é ficarmos acanhados, não é ficarmos retraídos, mas é entregar deliberadamente o culto que nós viemos cultuar aqui nesta noite, a entrega. E nessa manhã nós já tivemos um culto glorioso para a honra e glória do nosso Senhor. Isso sem dizer o culto de ceia, né? Que foi ontem, maravilhoso. Um culto esplêndido, na qual Deus, Ele falou muito conosco, a igreja estava cheia. E quando o pastor muitas vezes ele fala aqui de um novo templo e de um novo tempo, quando eu subo aqui eu consigo enxergar que haverá um nosso tempo de que as paredes serão alargadas, as estacas serão aumentadas. Não é porque é um desejo do nosso coração, mas é porque é um desejo do coração de Deus, de aumentar, de expandir o seu reino, de fazer crescer, porque tem muitas pessoas necessitadas, muitas almas angustiadas, pessoas que ainda não conhecem, que não encontraram o caminho, e nós estamos aqui para isso, igreja. Quando nós chegamos na casa do Senhor, que nós viemos entregar a nossa adoração para Ele, o nosso culto para Ele, glorificar a Ele, bendizer o nome dEle, é com o intuito de ser cheios do conhecimento dEle, cheio da presença dEle, cheios da palavra dEle. E não adianta eu me encher da palavra, do conhecimento, e ficar no banco sendo apenas um aquecedor de banco. Eu preciso me encher da presença dEle, do conhecimento dEle, caminhar com Ele, mas eu preciso fazer o ID dEle, eu preciso evangelizar, eu preciso buscar vidas que estão perecendo, pessoas que estão nos vícios, nas drogas, pessoas que ainda não encontraram o caminho do bem, da paz, de prosperar perante a presença do Senhor com a sua grandiosa presença. E é isso, nós estamos aqui nesta noite para mais uma vez entregar a Ele e entender aquilo que Ele tem para nós nesta noite. Porque de manhã nós já recebemos a partir do Salmo 37, que eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Eu vou usar esse Salmo como uma base daquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Foi-me dada essa oportunidade, essa incumbência. E para mim isso é uma honra, é um prazer poder compartilhar com os meus irmãos acerca de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra que ela vem de encontro com aquilo que Ele quer, não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para você. É o nosso alimento da semana, é aquilo que nos vai fazer ruminar, aquilo que vai nos fazer lembrar, aquilo que vai nos dar combustão para que essa semana a gente venha descansar nele, que a gente venha entender o propósito dEle. No Salmo 37, eu quero ler 3 versos. Eu quero ler o verso 23, eu quero ler o verso 24 e eu quero ler o verso 25 para dar início à introdução daquilo que Deus tem esta noite para falar. O verso 23 está escrito assim: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Verso 24: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão.
verso 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Aqui nós temos uma história, um salmista, Davi. Davi agora ele começa a escrever este salmo na velhice dele. O salmo está sendo composto por Davi. Ele está escrevendo as estrofes deste salmo, os versos deste salmo, já em sua maturidade espiritual, já em sua velhice, aonde Davi já tinha aprendido muito em toda a sua vida, aonde Davi tinha se tornado de um menino atrás das malhadas até um reinado, aonde Davi ele carregava com ele uma história, aonde Davi ele aprendeu com a sua vida, com todo o conhecimento. Ele estava vivendo a maturidade quando ele escreve, quando ele compõe os versos desse salmo. Ele estava numa maturidade espiritual, porque ele já tinha guerreado, ele já tinha passado por lutas, ele já tinha atravessado tempestades, e agora ele escreve com propriedade aquilo que ele viveu e aquilo que ele enxerga diante dos olhos dele, aquilo que ele pode nos transmitir para os dias de hoje, uma experiência para a nossa vida cotidiana. Algo que nós podemos carregar, porque este salmo é um salmo que ele vai nos trazer a memória de alguém que é justo na presença de Deus, olhando para um ímpio que está muitas vezes injustamente prosperando, injustamente caminhando a um progresso, enquanto o justo por muitas vezes ele olha. Eu quero abrir nessa introdução que muitas vezes, quando nós olhamos, sendo justos, conhecendo a Deus, estando na casa dEle, aprendendo dEle, se enchendo dEle, e nós começamos a nos comparar ao ímpio, ou olhar a prosperidade do ímpio, significa que a gente desce um degrau, significa que a gente desce ao nível da impiedade, porque é como se nós disséssemos assim: Deus está fazendo justiça para com aquele que está prosperando, e eu que estou servindo, e eu que estou na tua presença, na sua casa, é como se nós disséssemos: o Senhor está sendo injusto, o Senhor não está mantendo com os mesmos olhos. Mas quem é que me disse para você, aonde está escrito na nossa Bíblia, que Jesus veio para nos trazer riqueza ou prosperidade terrena? Quando Davi compõe este salmo, ele começa a ver que há muito além de uma vida terrena, há muito além de valores financeiros, há muito além daquilo que os nossos olhos carnais podem enxergar. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós estivermos na carne, vamos enxergar somente aquilo que está na nossa carne, e não vamos discernir espiritualmente. Mas se nós estivermos no Espírito, nós vamos discernir aquilo que é espiritual. E o que Deus quer que nós discernimos nessa noite é a espiritualidade dele acerca daquilo que o Salmo quer nos levar a entender, aquilo que o salmista escreve com toda uma experiência de reinado, de riqueza, de prosperidade, de guerra, de lutas. Viveu uma vida diante da presença de Deus, mas não foi isento de lutas, não foi isento de ir para o campo de batalha. Eu quero trazer à sua memória nessa noite que Davi, ele era um menino, como qualquer um de nós. Fomos criança, crescemos, adolescentes, adultos, alguns já estão anciões, eu já estou ficando anciã, cabelinhos brancos. Mas porém, Davi estava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas de seu pai.
Ele não estava desocupado, ele estava trabalhando. E Deus, ele procura trabalhadores para a sua seara, para a sua obra. Deus, ele procura em você que está ocupado, mas eu não tenho tempo. É você que não tem tempo que Deus está procurando. Porque Deus, ele não procura desocupados, ele procura aquele que está ocupado para se ocupar dentro do reino dele. Davi está agora nas malhadas, cuidando das ovelhas de seu pai. Mas a intimidade, o conhecimento, a profundidade, a presença, ele não larga. Ele caminha com Deus, ele está com Deus, ele fala com Deus. Ele tem Deus como a sua referência em tudo, ele coloca Deus na frente de tudo. Deus vai adiante. Ele não toma decisões na base dele, ele não enxerga somente na ótica humana, mas ele enxerga numa ótica espiritual. Talvez quando ele começa a compor esse salmo, esses versos, ele começa a fazer uma análise da vida dele. Ele começa a imaginar quantas vezes a gente para e a gente está com a cabeça vaga. Como eu digo, abrir uma caixinha. Mulher abre várias caixas, né, ao mesmo tempo. Abrir uma caixinha de pensamento. Quantas vezes a gente começa a parar e pensar no nosso passado, com a experiência de vida, e a gente diz assim: se eu fosse hoje fazer, eu não faria desta maneira. Se eu fosse hoje dar este passo, eu não daria este passo, porque agora eu tenho um conhecimento diferenciado. Porque agora eu entendo que nada acontece se Deus não estiver na frente e não acontecer a permissão dele. Então eu posso imaginar o salmista agora, o Davi, imaginando como foi da infância, da adolescência até o nível da velhice que ele chega. E Davi não imaginava o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Talvez você que está aqui nesta noite não imagina o propósito que Deus tem na sua vida. Não imagina o que Ele já tem preparado na sua vida. Talvez você não tenha noção daquilo que Deus já programou para o ano de 2026. Talvez você esteja paralisado olhando na ótica humana. Mas nessa noite Deus nos chama para olhar na ótica espiritual. Acreditar, viver pela fé. Porque se nós formos olhar o que anda acontecendo ao nosso redor, nós paralisamos, nós ficamos. As redes sociais, elas só vai mostrar desgraça. As redes sociais só vai mostrar, muitas vezes, principalmente se você acessa o Instagram, você só vai ver aquilo que por muitas vezes é ilusório. É coisas deste mundo. E nós não estamos aqui para buscar as coisas deste mundo, mas nós estamos aqui para buscar as coisas vindouras do reino eterno de Deus. Porque isso tudo aqui é passageiro. Tudo isso vai acabar, vai embora. Isso não significa que você não possa prosperar nessa terra, que Deus não possa te abençoar, que você não possa ter bens, ser rico, ter um bom carro. Pode, mas eu quero dizer para você que é fruto do teu trabalho, é fruto daquilo que Deus está te abençoando, é fruto daquilo que você tem plantado, é fruto daquilo que você se especializou, é fruto daquilo que você buscou para chegar até onde você está. E Davi, ele não imaginava que por um momento o profeta Samuel chegaria na casa de seu pai Jessé. Ele não imaginava o que Deus tinha para ele. Talvez nessa noite você não imagine o que Deus tem para o seu futuro, para o dia de amanhã. É engraçado porque muitas vezes a gente olha para os nossos fios de cabelo branco e a gente acha que a nossa história está se acabando, que o nosso fim está próximo, que nós não temos muito mais o que fazer.
Eu quero dizer para você que a nossa vida começa aos 60. O pessoal diz aos 40, né, pastor? Mas eu vou dizer que começa aos 60. Porque é aqui, neste salmo, em uma idade de maturidade de Davi, que ele compõe os versos. É numa maturidade de que ele viveu. Então a vida de sabedoria de Davi está iniciando. A vida espiritual de sabedoria de Davi está tendo uma reflexão do que é palpável e daquilo que ele discerne dentro do Espírito de Deus. Aquilo que realmente para ele tem importância, tem valor. Aquilo que eu e você enxerga como importante. Aquilo que para você e para mim tem valor. Quando Samuel ele chega na casa de Jessé, Deus ele dá uma ordem para Samuel. Precisa ungir um novo rei para Israel, porque agora o rei Saul já não serve mais. Ele não serve porque ele desobedeceu a Deus. E Deus retira o espírito dele. Eu posso imaginar Saul escolhendo a coroa, escolhendo o trono, escolhendo as riquezas, mas desprezando a presença. E muitas vezes nós estamos desprezando a presença de Deus para buscar algo palpável, algo material, sendo que a presença é o mais importante. Sendo que a presença é a que nos vai levar ao propósito de Deus, ao objetivo de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Davi está lá, rejeitado, no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, porque pastor naquela época não tinha valor, não mudou muito, né, pastor? Pastor naquela época ele não tinha valor, ele servia para cuidar somente ali das ovelhas. E seus irmãos, homens de guerra, robustos, imagina Deus agora falando para Samuel: Samuel, preciso levantar um novo rei, você vai até a casa de Jessé, porque lá você vai encontrar aquele que é segundo o meu coração. Quando Jessé apresenta seus filhos, Samuel começa a olhar a aparência e não a essência. Mas Deus não nos olha pela nossa aparência, Deus nos olha pela nossa essência. E a nossa essência, ela tem que ser espiritual. A nossa essência tem que ser cheia da presença de Deus. Agora, a gente pode imaginar que nenhum foi aprovado por Deus, porque não era nenhum daqueles, não era aparência, mas era alguém que estava lá no campo, alguém que não tinha um devido valor. Talvez você consiga analisar a sua vida e se enxergar dentro da história, do contexto de Davi. Talvez você esteja se sentindo exatamente alguém que foi largado, deixado para trás, alguém que está com uma invisibilidade, alguém invisível. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus não está olhando a tua aparência, Deus está olhando a tua essência. Ele não deixou de olhar. Então a gente conhece a história e Jessé diz para Samuel: tenho mais um filho, mas não é possível que seja o pequeno Davi, aquele diferente da minha casa. E era aquele, segundo o coração do Pai, segundo o coração de Deus, aquele que valorizava a presença, aquele que sempre colocava Deus na frente de qualquer batalha. Davi chega, entra, e ninguém sentou à mesa enquanto Davi não chegou. Ninguém foi sentar à mesa. Há um costume daquele povo de que quando um profeta chegava em sua casa, havia uma taça separada para ele, havia um lugar de honra para ele, havia os talheres, os pratos separados para ele. Aquela taça era uma taça de honra. E ela foi colocada à mesa, juntamente. E quando Davi chega,
Deus diz para Samuel: é esse. É esse porque ele veio me adorar. É esse porque ele está aqui nesta noite cheio da minha presença. É ele porque ele entendeu que o maior propósito da vida dele sou eu. E não as coisas deste mundo. Davi, quando se aproxima, Samuel está com um chifre cheio de azeite. E ele agora começa a ungir Davi a rei. E este óleo começa a transbordar da cabeça de Davi. E Davi é colocado no lugar de quem? Davi é colocado no lugar do profeta, onde o profeta sentaria, um lugar de honra. E às vezes a gente acha que Deus não tem para nós um lugar de honra. Porque a gente não se coloca no lugar de filho. Porque a gente não se coloca no lugar de servo. Porque a gente não se coloca no lugar que Deus quer que nós estejamos. E quando este azeite agora começa a derramar sobre a cabeça do rei, ele começa a encher aquele cálice até transbordar. E aí sai o Salmo 23. Onde futuramente Davi vai compor um salmo. Unge a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice venha a transbordar. Honra. A honra vem para quem caminha com a presença. A honra vem para quem entende as coisas espirituais do reino e não está buscando as coisas materiais. A honra vem para aquele que consegue enxergar que o justo é aquele que está debaixo da presença de Deus, obedecendo, fazendo a sua vontade, entregando o seu melhor para Ele. Eu dei início ao culto dizendo o quê? Nós não viemos receber, nós viemos entregar, nós viemos adorar, nós viemos cultuar a Ele com a nossa entrega, com a nossa adoração, com o nosso eu. Como eu posso ser cheia do Espírito de Deus se eu não buscar esse Espírito? Se eu não buscar essa presença? Eu imagino Davi escrevendo versos deste salmo e refletindo sobre a sua vida. Olha de onde Deus me tirou e olha onde Deus me colocou. Quantas vezes você já parou e pensou nisso? Quantas vezes você já refletiu? Meu Deus, olha de onde Deus me tirou. Olha quem eu era, olha o que eu fiz e olha onde eu estou hoje. Olha o que Deus fez na minha vida e olha o que Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Isso chama propósito, isso chama princípio, isso chama obediência, isso chama caminhar com a presença. Sabe qual era a diferença do rei Saul para o rei Davi? É que Saul não queria largar a coroa e o trono. E Davi errava, pecava, mas era segundo o coração de Deus. Ele dizia: pode tirar a coroa, pode me tirar o trono, mas não tira a presença de mim, Senhor. Tira tudo, mas não tira a tua presença da minha vida. Está aí a diferença de um justo para um ímpio, daquele que serve, daquele que obedece, daquele que caminha, daquele que conhece, para aquele que somente ouve falar. Uma vez eu ouvi o Edson Teixeira ministrando, pastor, lá no Mandaqui, e eu gravei quando ele disse assim: eu conhecia Jesus de ouvir falar, mas houve um tempo que só ouvir Jesus falar não mudava a minha situação e nem mudava a minha vida. E aí agora eu tive que conhecer Jesus na íntegra, no profundo, de caminhar com Ele e saber que Ele estava comigo. Assim como quando eu leio um livro, quando eu leio uma palavra, eu conheço com profundidade, porque eu conheço aquilo que eu estou falando e eu conheço com quem eu estou caminhando. E quando ele disse: há uma diferença de quem ouve e de quem caminha, eu gravei aquilo. Amados, quando eu me converti, o meu desejo por Deus era tão grande,
aquilo queimava tanto no meu coração. Eu não conhecia nada de Bíblia, eu não conhecia nada da história, eu não conhecia nada, e eu via o pastor ministrando, e por muitas vezes eu ficava perdida no meio da pregação, porque na verdade eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia o significado dos livros da Bíblia, e aquilo me incomodava, e o Espírito, ele me impulsionava a conhecer mais, a mais e mais conhecer da palavra, para poder conhecer a Deus, para poder ser cheio da palavra e do conhecimento de Deus. E eu fui buscar conhecimento. É certo que a palavra de Deus vai dizer que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Quanto mais você conhece, mais Deus vai cobrar da gente, porque há um conhecimento naquilo que a gente aprende. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que olhar a prosperidade do ímpio é te colocar no mesmo nível do injusto, daquele que não caminha com Deus, daquele que não anda com Deus, daquele que não conhece a palavra de Deus. Quando você começa a invejar ou desejar algo de um ímpio que prospera, você está se colocando no patamar dele, e você está desagradando a Deus, porque é como se você dissesse para Deus que ele não tem cuidado de você. Se nós formos no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 e 26, por favor, coloca aqui na tela. Enquanto isso eu vou molhar as palavras. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Deus, ele vai dar para nós na medida necessária. Ele quer dizer assim: você tem de comer na sua casa? Você tem de vestir? Estejais contentes, estejais felizes. Em todo o tempo glorifique a Ele, bendiga o nome dEle. Mas a nossa vida, a gente não tem tempo para nada, porque nós corremos e corremos para ter e dar para os nossos filhos. Nós corremos pelas coisas deste mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que a gente fica correndo atrás de uma coroa corruptível, enquanto nós temos que buscar as coisas do céu, que é uma coroa incorruptível. É lá. O salmista, ele começa a enxergar a eternidade. Quando ele compõe esse salmo, a visão dele agora é eterna. É o céu, é Deus, não são mais as coisas terrenas, porque já cabe nele uma experiência de caminhar com Deus. É uma analogia na qual ele começa a pensar quando ele escreve. Quando ele compõe esse salmo, ele começa a imaginar quando ele se colocou na frente de um exército para guerrear com um homem muito famoso, um gigante que batia no peito e chamava o povo de Israel de incircunciso. Aliás, que procurava qual daqueles podia enfrentar aquele incircunciso, né? Que era Golias. Porque ele estava lá, desafiando o exército de Israel. Mas ninguém se colocava na brecha. Ninguém queria descer para o campo de batalha. Sabe qual é a visão que eu tenho? É porque, na verdade, aquele povo ali, que estava na frente da batalha, não sabia quem era o Deus de Israel. Não tinha o mesmo entendimento e a mesma visão. Quando Deus nos coloca diante de um desafio ou diante de um obstáculo, nós podemos tirar duas lições disso. Ou esse obstáculo nos paralisa e a gente retrocede, ou a gente olha para esse obstáculo como uma oportunidade.
Davi olhava para aquele incircunciso lá, batendo no peito e chamando os filhos de Israel para a guerra, para a peleja, e ninguém queria descer. Aquele menino, franzino. Você pode imaginar ele fazendo aquela análise da vida dele lá atrás? E ele diz: eu vou, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É a ótica espiritual de Davi, é a visão espiritual, porque ele está discernindo o momento do Espírito. Não sou eu, não há capacidade em mim, não há condição em mim, mas há capacidade no Deus de Israel, há condições no Deus de Israel. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não faço, mas Ele faz. E Ele está aqui nesta noite, nos dando discernimento espiritual. Oh, Deus maravilhoso. Ele não quer que estejamos como crianças sem conhecer a Ele, mas Ele quer que nós crescemos crianças amadurecendo nele. Nós cantamos aqui: quero ser como criança, mas quero ter o coração como de uma criança, mas a maturidade de alguém que tem experiência em Deus, alguém que vive na presença de Deus, alguém que amadurece na presença de Deus. O salmista Davi não tem medo e ele desce para a batalha. Sabe por quê? Ele viu o obstáculo como uma oportunidade, havia uma premiação. Quem ganhasse, quem vencesse Golias, não pagaria mais imposto à sua casa, casaria com a filha do rei Saul, e além de tudo ganharia riqueza. Ele viu o que, gente? Uma oportunidade. Ele discerniu isso no espírito. Ele disse: o quê? Essa premiação toda e todo mundo com medo de descer, porque eu não vou no meu nome, mas eu vou no nome daquele que me confiou, aquele que me chamou, aquele que está na frente da guerra e da batalha. Se você observar, quando Davi vai, Davi tinha passado pelo processo de receber o quê? Um reinado sem atuar no reino. Porque na verdade ele havia recebido uma unção, mas não havia o tempo dele assumir o trono. Ele obedece, ele respeita, ele enxerga princípios, ele enxerga honra, ele enxerga lealdade, ele enxerga que servir não é apenas alguém que serve de qualquer maneira, mas servir é alguém que serve com fidelidade, com lealdade. Alguém que se entrega e que espera o tempo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas na minha e na sua vida. Há um tempo que Deus trabalha de uma forma e há um tempo que Deus trabalha de outra forma. E muitas vezes nós ficamos apreensivos. Jesus deixa tão claro dizendo: meus filhos, eu sustento vocês. O que está tirando o sono, o que está tirando a paz, o que está tirando aquilo que só eu posso dar, a paz de Deus. Sabe o que é você deitar no travesseiro e ter uma noite de sono? Porque você sabe que é Ele que está no controle, é Ele que cuida. E muitas vezes a gente quer tirar o controle da mão de Deus. Sabe por quê? Porque a gente começa a ver alguém no nosso trabalho prosperando, alguém que está fazendo alguma coisa e ele prospera, e ele vai avante, e você vai se colocando no lugar dele, dizendo: por que eu não? Por que eu não consigo? Por que ele está avançando? Mas Deus tem algo diferenciado para você. Deus tem algo separado para você. Não se compare ao ímpio, porque se você se compara, você está menosprezando aquilo que Deus tem para você. O livro de Crônicas vai dizer que Deus, Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. E são pensamentos de paz, porque Ele conhece, Ele sabe o que Ele tem para mim e para você. O que te trouxe aqui nesta noite, que muitas vezes te deixa angustiado. Essa semana, ela não pode ser uma semana
que você saia daqui com os olhos carnais, que você enxergue com os olhos carnais, mas que você enxergue com o olho espiritual. Que você saia daqui diferenciado. Que você consiga enxergar que quem está nessa batalha, quem está nessa guerra, é Deus. Mas pastor, eu estou vivendo um deserto, a senhora não sabe o que eu estou passando. Quantos desertos a gente passa. Tem um personagem bíblico muito conhecido, que é Jó. O livro de Jó vai dar início no primeiro capítulo, dizendo que ele era um homem justo e temente a Deus. Jó era um homem justo e temente a Deus. Então por que que Deus permitiu que Jó sofresse tudo o que sofreu? Por que Deus permitiu que Jó perdesse tudo, perdesse seus filhos, perdesse seus bens? Se ele era justo, se ele servia a Deus. Porque nós não estamos isentos de passar aquilo que temos que passar para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para bendizer o nome dEle, é glorificar o nome dEle. É por isso que você atravessa o deserto, porque o deserto é a escola de Deus, o deserto é o tratamento de Deus, o deserto é o processo de Deus para a maturidade espiritual. O deserto de Davi fez ele compor o Salmo 37, dizendo: olha, eu já fui jovem, eu já fui moço, mas eu passei por lutas, por tribulações, por dificuldades, e agora eu sou velho. Mas agora eu consigo enxergar que eu não quero a coroa, que eu não quero as vestes de rei, que eu não quero um trono, mas eu quero muito além, eu quero a presença, porque se eu tiver a presença, eu tenho todas as outras coisas. É ter a presença, é andar com a presença, é acordar com a presença, é dormir com a presença, é saber que a presença de Deus basta, ela é suficiente. Eu não fiz faculdade. Se eu puder, hoje eu estou criando um salmista. Se eu pudesse, eu teria feito com a cabeça que eu tenho hoje. Eu teria estudado e feito uma faculdade. Para ter o quê? Uma profissão diferenciada, seguir uma carreira dentro de algo que eu desejava. E talvez hoje, financeiramente, estar muito próspera. A culpa é de Deus? Não. Eu não me esforcei, eu não busquei, eu não fui atrás, eu paralisei. Sabe por que a palavra de Deus vai dizer que os filhos das trevas são muito mais prudentes que os filhos da luz? Porque os filhos das trevas, eles chegam na frente naquilo que eles querem, no objetivo deles. E nós, filhos da luz, nós ficamos muitas vezes esperando o céu se abrir e cair na nossa cabeça. Não corremos atrás, porque a prosperidade é para o ímpio e para o justo. Mas eu não posso culpar a Deus por não fazer a minha parte. Eu não posso culpar a Deus de não dar o passo e seguir aquilo que é para ser feito. Ah, Senhor, abre uma porta de emprego para mim, mas eu nem acordo cedo e nem vou levar um currículo. Pode ser, né, que pelo LinkedIn alguém chama a gente. Mas eu preciso me especializar, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso me formar, eu preciso, para prosperar, plantar para colher. É um plantio de uma colheita. Davi, ele plantou aonde? Lá no vale, quando ele desceu, quando ele olhou com os olhos da fé, quando ele enxergou, quando ele disse: eu não vou no meu nome, mas eu vou no nome de quem pode, porque eu não posso, mas Ele pode mudar a minha história, Ele pode mudar a sua história nesta noite. Vai depender de você, depende da ótica que você está vendo, é obstáculo ou é oportunidade? Muitas vezes a gente diz: eu acho que eu estou sendo castigada por Deus. Ai, Senhor, eu estou sendo castigada porque nada anda. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não anda? Porque a gente não está discernindo aquilo que Deus está nos mostrando. Ele está nos moldando, Ele está nos ensinando. Como disse o meu
Amigo de manhã, Marcão, Deus é didático. Deus, Ele nos ensina. E ainda que for na dor, tudo é um aprendizado. Jó era justo. Jó era temente a Deus. Jó andava com Deus. Mas Jó tinha que passar por um processo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Imagine se o Israel não tivesse passado pelo processo de um transplante. Ele passou para quê? Para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para dizer que Deus é bom em todo tempo, que os planos de Deus vão além do nosso. O nosso é limitado, a gente enxerga até a primeira página, mas Ele não. No Salmo 37, no primeiro verso desse Salmo, se você estiver com a sua Bíblia aberta, está assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva. Às vezes a gente fica inflamado, né, irritado, a gente fica incendiado pela ira, pela inveja. Ah, pastora, mas eu sou crente. Crente não tem inveja, não. A gente tem que vigiar muito, porque às vezes a gente está olhando para algo que os nossos olhos não deveriam estar olhando. E para aquilo que os nossos olhos têm que enxergar, a gente tira os olhos. O verso 3 vai dizer assim: confia no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Há desejo no seu coração? Há algo que ainda não foi concluído na sua vida? Há um desejo queimando, ardendo, um propósito que ainda não concluiu? O salmista vai dizer aqui, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. O salmista está dizendo algo que ele viveu, experiência íntegra. Deus realiza desejos que a gente não imagina, até os pequenininhos. Quantas vezes eu queria comer alguma coisa, irmãos, e às vezes eu não tinha condição de comprar aquilo. E eu trabalhei muitos anos como cabeleireira, e aí chegava uma cliente e falava assim para mim: Adriana, eu não sei se você come isso aqui, mas eu preparei na minha casa e eu trouxe para você. E era exatamente aquilo que eu queria comer. Sabe como chama isso? O cuidado de Deus das pequenas coisas. O cuidado de Deus, porque Ele nos conhece. Ele sonda o nosso coração. Ele esquadrinha os nossos dias. Ele está nos sondando esta noite. Ele está sondando corações, mentes, pensamento. Porque você está sentado aí, mas você está fazendo uma reflexão, uma análise da sua vida. Você está começando a olhar como Davi, aquilo que é mais importante, aquilo que vai te levar a uma eternidade. Porque agora é isso que o salmista está dizendo: confia. Descansa, deleita nele, porque Ele satisfazerá o desejo do teu coração. É Ele, é para Ele, é por Ele, são todas as coisas, é dEle. Não é minha, não é sua, mas é dEle. Gente, tudo que a gente adquire nessa terra aqui, a traça, a ferrugem vai roer, vai comer, vai acabar. Mas quando a gente guarda tudo que é eterno, quando a gente olha para tudo que é eterno, é isso que o salmista está dizendo. Agora eu olho para o que é eterno, porque eu tive tudo, eu passei por tudo. Mas o que eu valorizo é a presença. Tira-me tudo, Senhor, mas não me tira a tua presença, porque sem a tua presença eu vou enlouquecer. Sem a tua presença eu não sou ninguém. Sem a tua presença eu não vou chegar em lugar nenhum. Sem a tua presença eu não tenho direção. Sem a tua presença, quem sou eu? O verso 5
do Salmo vai dizer assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Entrega, eu vim entregar hoje. Eu vim entregar tudo aquilo que Ele colocou dentro de mim. Eu vim entregar a minha adoração, eu vim entregar a minha vida, eu vim entregar o louvor, eu vim entregar tudo aquilo que Ele colocou dentro de mim, todo o amor, toda a fidelidade, toda a lealdade para aquele que é digno de receber. É noite de entrega. Entrega tudo para Ele, deleita, descansa, confia, enxerga as coisas espirituais do reino e para de olhar as coisas que acontecem ao seu redor. Para de olhar a prosperidade do ímpio. Para de enxergar que se eu tivesse, se eu pudesse, se eu fizesse. Não, Deus diz: olha para mim, deixa que eu faço, porque eu posso, porque eu faço acontecer. É Ele, igreja, é Ele. Não tem coisa mais gostosa do que ter a presença dEle, do que saber que eu atravesso a rua e Ele pega na minha mão e me atravessa para o outro lado. É como uma criança que pega na mão do seu pai e agora ele vai atravessar a avenida. Ele confia, ele segura na mão do pai, porque ele sabe que o pai sabe aonde vai conduzir ele, sabe levar ele em segurança para o outro lado. É estar seguro em Deus, é descansar nele, é saber que Ele é maravilhoso, poderoso. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, e Ele cuidará de vós. Você está ansioso com o quê? O que está te preocupando? O que está tirando a sua paz? Se Ele está aqui. E Ele não te chama de servo não, Ele te chama de filho, Ele te chama de amigo. Ele pega pela nossa mão e Ele nos faz caminhar com Ele. É uma caminhada com a presença, é um caminho na presença. Provérbio 14, 12 diz assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas no fim ele é caminho de morte. Às vezes a gente acha que está trilhando um caminho adequado, mas aquilo é para uma morte espiritual. Aquele momento que a gente diz: hoje eu não vou para a igreja não, que eu estou muito cansado. A gente deixa muitas vezes as coisas de Deus para olhar para as coisas do mundo. A gente não quer vir para a casa de Deus e ficar 2 horas, 2h30, é muito. Mas quando nós vamos para uma festa, a gente fica 4, 5 horas, a gente amanhece, a gente faz uma confraternização ali com todo mundo. E aqui nós estamos em comunhão com o mesmo Deus que vai nos levar para o mesmo reino, para o mesmo céu, para o mesmo lugar, para a mesma dimensão, para a mesma espiritualidade. Você veio buscar conhecimento, então saia daqui hoje no conhecimento da presença. É a presença que vai conduzir os seus dias. Não é o mundo lá fora. O mundo está passando por crise, vai continuar até Jesus voltar. Nada vai mudar, tudo vai piorar. Mas eu não posso olhar a ótica do homem. Eu não posso olhar para o governo, porque se eu olhar para o governo, meu Deus, eu travo. Você já viu o céu ter crise? O céu não tem crise. E quem é o dono de todas as coisas? É o Pai Celeste. Ele nos fez uma promessa que Ele cuidaria de nós, Ele deixaria o Consolador, Ele nos guiaria pelo Seu Espírito, e que Ele estava preparando o quê? Uma morada eterna, algo que é eterno, não é passageiro. Esse sofrimento vai passar, essa luta vai passar, essa dificuldade vai passar, mas o que é eterno vai ficar. O que é eterno está aqui, está aqui. É a presença. É um Deus maravilhoso. Jesus, Ele nunca chega atrasado. Ele já atrasou?
Eu atraso o boleto, conta. Os boletos, às vezes, a gente faz a seleção. Vou pagar esse eu pago depois. A gente atrasa a conta, boleto, atrasa de pagar alguma coisa. Mas Jesus, nunca. Jesus nunca atrasa nada. Jesus, ele chega na hora certa, no tempo certo, no momento certo. E ele faz um rebuliço e ele muda tudo. Mas pastora, está difícil mesmo, porque é na dificuldade que ele está trabalhando. Porque aquilo que você pode fazer, ele não vai fazer. Está no seu alcance. Mas quando aquilo começa a ser fora do seu controle, quando aquilo agora não depende mais de você, aí Jesus chega na hora certa. Porque ele diz, o que você pode fazer, meu filho, faça você. Mas o que é para mim fazer, deixa comigo, porque eu cuido. O que é para mim fazer, deixa comigo, que eu estou no controle. O que é para mim fazer, eu entro e chego na hora certa. Não é no teu tempo, mas é no meu tempo. Jesus, ele escolhe seus discípulos. E ele caminha com eles. E seus discípulos caminharam tanto tempo com ele, mas não tiveram a oportunidade de ter os olhos abertos no tempo certo. Porque eles enxergavam um reino terreno. Eles achavam que Jesus ia dar um jeito naquele momento que eles estavam vivendo. Um momento de cobrança de impostos, onde nas sinagogas havia muita reveria, tudo de qualquer jeito, porque já era usurpado as pessoas. Mas aqueles discípulos tinham uma missão, e a missão daqueles discípulos era não só ter o conhecimento, mas era continuar levando o conhecimento adiante. E Jesus carregava eles para onde ia. E Jesus, de repente, ele vai visitar um amigo. E esse amigo é Lázaro, que tem duas irmãs, Marta e Maria. Marta sempre atarefada, sempre na correria, cuidando das coisas do lar, da casa. Essa não tem muito tempo para sentar aos pés de Jesus e ouvir Jesus ministrar, porque ela está atarefada demais. Eu não tenho tempo. Mas Maria é aquela que senta aos pés de Jesus. E ela ouve, ela é ministrada, ela é cuidada, ela recebe. Ela está em todo tempo comendo as palavras. Lázaro, um amigo que abre a sua casa, recebe todos de bom grado. Aquele que põe para dentro todos os discípulos de Jesus juntamente com Jesus. Prepara a mesa, senta, come. Parece nosso PG, né? A gente senta, come, conversa, dá risada, escuta a palavra. Jesus está ministrando, os discípulos Lázaro, Marta estão ouvindo, Marta e Maria estão ouvindo. Vocês estão no pequeno grupo, se não estão perdendo. E no pequeno grupo tem isso. Jesus ministrando, depois tem aquela mesa para sentar e fazer comunhão, confraternizar. É isso. Jesus está num pequeno grupo na casa de Lázaro. Ó, pastor. Jesus está no pequeno grupo, pastora. Ó, que glória. Jesus está ensinando. Jesus está cuidando. Só que Jesus precisou se ausentar por um período, porque ele saía propagando o evangelho, falando do seu amor, ganhando almas, fazendo a diferença por onde quer que ele andava, porque já tinha muitos fazendo aquilo que não era verídico, que não era verdade, já omitia a verdade dos fiéis. Agora Jesus precisou vir para mudar toda uma história, para realizar grandes feitos, para que eu e você estivesse aqui nesta noite, porque eu e você
fomos feitos filhos e cordeiros de Cristo, enxertados na videira da vida eterna. Nós fomos enxertados dentro de alguém que morreu na cruz do Calvário e manou o seu sangue precioso. Ele derramou sobre a minha vida, sobre a sua vida, levando de nós todo o pecado, toda a dor, todo o sofrimento e nos dando a salvação. Amados, é a salvação. Davi, ele está fazendo a reflexão do que é eterno. O que é passageiro vai embora. E Davi não vai levar nada. Davi não vai levar o seu reino. Davi, ele não vai levar as riquezas. Davi, ele não vai levar nada que ele conquistou. Nem medalhas, nem títulos, nem coroa, nem vestes, nem a cadeira de rei. Mas ele sabe onde ele está depositando a vida dele. Amigo de Jesus está enfermo. Talvez nessa noite eu e você esteja enfermo. Amigo de Jesus adoece. Lázaro agora está passando por uma enfermidade. Mas o amigo dele foi chamado para que ele pudesse vir socorrer a Lázaro. Sabe aquela vez que a gente ora e a gente chama por Jesus e parece que Jesus não chega na hora e a gente diz assim: olha, se Jesus tivesse intervido nessa situação, isso não teria acontecido. Meu Deus, quantas vezes a gente diz assim: eu orei, Senhor, eu busquei, eu jejuei, eu chorei, eu espremi na tua presença. Mas o Senhor não veio. Jesus não chegou no momento que Lázaro estava doente. Jesus esperou. Porque um milagre na minha e na sua vida, ele só vai acontecer a partir do momento que aquilo é impossível para você. Aquilo que não tem solução. Aquilo que você não pode agir. Aquilo que não há condição. É nesse momento que ele vai chegar. Não desanime. Não paralise com as lutas. Não fique prostrado. Porque agora, Jesus diz para os seus discípulos: sabe aquele meu amigo lá? Que me recebe muito bem na casa dele. Prepara um PG maravilhoso e depois a gente come aquele pãozinho, aquele bolo. A gente toma aquele suco, toma aquela Coca-Cola, aquela Fanta, aquela Sprite. Sabe aquele PG? Pois é, o anfitrião daquela casa dorme. O anfitrião daquela casa já não está mais ali para receber. Mas Jesus chega no tempo certo. Jesus chega no momento que ele tem que chegar na minha e na sua vida. É buscar a presença, é ser amigo de Jesus, é caminhar com Jesus, é depositar nas mãos de Jesus. O Salmo vai dizer: confia, descansa, deleita. Olha como Jesus é recebido. Marta toda afoita: ai, Jesus, se o Senhor tivesse chegado no tempo que eu mandei chamar, Lázaro não teria morrido. Lázaro não teria morrido se o Senhor tivesse chegado no tempo que eu mandei chamar. Chama Maria lá. Porque Maria que sempre está aos meus pés, ouvindo da minha palavra, se enchendo da minha presença. Chama Maria. Maria vem. E Jesus diz assim. Maria diz: Jesus, meu irmão já é morto. Maria, fica tranquilo, porque ele há de ressuscitar. Sim, Senhor, na ressurreição dos mortos. Olha a ótica de Maria. Um dia na eternidade eu sei que o meu irmão Lázaro ressuscitará. Mas Jesus está dizendo: não, eu cheguei aqui nesta noite para realizar um milagre da tua vida. Aonde está morto, vai reviver. Há sonhos aí, tem pessoas que ainda sonham. Vocês ainda têm sonho, têm projetos, têm propósito? Ninguém tem, porque todo mundo ficou assim, pastor. Então acho que ninguém tem sonho aqui, não é só eu tenho. Eu tenho sonho em Deus, eu tenho propósito em Deus, eu tenho confiança em Deus, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Imagina
Jesus diz assim: vai acontecer um sobrenatural aqui nessa história, mas vai ser um sobrenatural com diferença. Porque Lázaro, ele já fede, já está morto há 4 dias. Lázaro agora já não tem mais nenhuma chance. Leva-me até lá. Jesus está dizendo aqui nessa noite: leva-me no teu problema, leva-me para a tua casa, leva-me aonde está morto, leva-me aonde já está fedendo, leva-me aonde você acha que não tem mais jeito, achando que eu cheguei atrasado, porque eu não chego atrasado. Oh, o Espírito Santo de Deus, nesta noite, Ele quer reavivar os teus sonhos, os teus projetos, a tua história. Não acabou não. Davi estava atrás das malhadas e olha onde Davi chegou ao reinado. Lázaro estava morto e Jesus é levado até o sepulcro e ele diz: tira a pedra, remove, Senhor, mas fede. É fedendo mesmo, o negócio está ruim, é no pecado, é na coisa ruim que Ele vai limpar, que Ele vai transformar, que Ele vai restaurar, que Ele vai fazer. Não vai ficar do mesmo jeito não, você precisa descansar, confiar, deleitar nele, colocar Ele na frente da situação. Você sabe qual foi o primeiro órgão de Lázaro que ressuscitou? Nossa, tem um primeiro órgão? A Bíblia não diz, né? Mas eu vou aqui na minha conjectura. Eu fiz até uma pesquisa para falar para vocês. Nós temos 3 pequenos ossos: martelo, bigorna, estribo. Esses ossos, ele ampliam o som. Mas o milagre acontece quando a cóclea, que é o caracol, cheio de líquido sensorial, ela transforma o som em impulso elétrico. Escuta Jesus: Lázaro, sai para fora, Lázaro, sai para fora. Oh, essa noite Jesus está chamando: sai para fora. Esse órgão foi o primeiro sensorial a ouvir a voz de Jesus. E os demais órgãos dele veio à vida. Lázaro, tu que dorme, sai para fora, porque eu estou te chamando. Os seus ouvidos estão abertos para ouvir esta noite o que Jesus está dizendo? Os seus ouvidos estão abertos para você sair daqui, levar o seu milagre, acreditando que Deus pode entrar nesta causa, que Deus pode mudar essa história. Mas como, pastora? Eu preciso buscar a presença, mas eu preciso descansar nele, eu preciso confiar que Ele está no controle, eu preciso deleitar nele, eu preciso entregar a minha vida para Ele, eu preciso olhar para Ele e tirar o olho do ímpio, e tirar o olho daquilo que é prosperidade temporária, para olhar para o reino eterno, que é uma prosperidade eterna. Nessa noite Jesus chama Lázaro para fora. Pastor, o senhor me permite que o louvor venha, por favor. Nesta noite Jesus chama Lázaro para fora. O que é que está morto na sua vida que precisa ser ressuscitado? Aonde é que está faltando em você o descanso? Aonde é que você não está confiando? Aonde é que você não está deleitando em Cristo? Aonde você não está enxergando e discernindo o mundo espiritual e está olhando para a impiedade? Está olhando para aquilo que não é nem para a gente olhar, porque a gente se iguala àquilo que não é para os nossos olhos olhar. Jesus nos chama para fora. Essa noite, Ele nos chama pelo nome.
Lázaro! E a audição de Lázaro abre. E os órgãos voltam a ter vida. O que está morto no seu sonho, no seu projeto, o que morreu na sua vida, que você perdeu a esperança, que você chega aqui na igreja já sem esperança, sem alegria. Porque vem, Senhor, eu preciso pagar as minhas contas, Senhor, eu preciso prosperar, Senhor, está difícil, existe uma crise, não tem crise no céu. O dono do mundo é rico, poderoso, para fartar-nos aquilo que necessitamos. Quantas vezes eu recebi a medida certinha, certinha. Amados, eu passei um período da minha vida que eu não tinha um dinheiro para pagar uma conta de luz. Israel internado, infartado, desempregado. Eu com 3 filhos. E eu não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. A conta era como se fosse, não lembro o valor atual, como se fosse R$100. Eu tinha R$50. E eu morava pertinho do Monte Cocaia. E eu fui naquela noite, subi para o monte orar. E dizer, Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu estou trabalhando. Mas não deu um movimento. E eu preciso pagar essa conta, Senhor, e eu não tenho. Eu chorei aos pés da cruz. Eu chorei para o dono de todas as coisas, que Ele podia resolver o meu problema. Ele podia abrir as portas, Ele podia mandar cliente, Ele podia fazer o sobrenatural na minha vida, amados. Se você crê, creia que o sobrenatural Ele fez na minha vida. Orei, desci e fui dormir. No dia seguinte, fui contar o dinheiro de novo. Disse, deixa eu ver mesmo quanto que falta para pagar a conta. Não faltava nada. Não faltava nada. Mas como? Eu não sei. Mas o sobrenatural aconteceu. Sabe por quê? Porque eu depositei aos pés daquele que podia resolver o meu problema. Eu depositei aos pés daquele que Ele podia solucionar a minha vida. É isso. Eu preciso viver pela fé. Eu preciso viver uma vida espiritual e parar de olhar pelo discernimento da carne, discernir o que é espiritual. É ter fé, é acreditar, é dar um passo a mais, é seguir. Se nessa noite você tem algo para entregar aos pés da cruz, se você tem um sonho que você acha que é o fim, que acabou, que está morto, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu te convido a sair do seu lugar e entregar aos pés da cruz o seu sonho, o seu milagre, a entregar na presença de Deus aquilo que está tirando o seu sono, que está tirando a sua paz, que está te preocupando. Descansa, deleita, confia. Todas as vezes a gente entra aqui, não podemos sair da mesma maneira. Nós precisamos sair de forma diferente. Nós precisamos sair alimentados, cheios da presença, confiante, descansando nele, sabendo que Ele é o controle, sabendo que Ele vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Só Ele abre portas. Só Ele move o sobrenatural. Só Ele faz milagres. Quando o pastor orou pelo meu braço, eu recebi a oração. Porque eu sei no nome de quem Ele orou. Porque aqui eu já testemunhei, já recebi 2 curas aqui. E eu tenho certeza que esse será outro testemunho. Eu quero convidar os pastores para vir aqui na frente.